Louis Hounslev, Prolegômenos a uma Teoria da Linguagem. Capítulo 2, Teoria da Linguagem e Humanismo. Uma teoria que procure a estrutura específica da linguagem com base em um sistema de premissas exclusivamente formais deve, necessariamente, ao mesmo tempo em que leva em conta as flutuações e as mudanças da fala, recusar atribuir a tais mudanças um papel preponderante. Essa teoria deve buscar uma constância que não esteja enraizada em uma realidade extralinguística, uma constância que faça com que toda língua seja linguagem, qualquer que seja a língua, e que permita a uma língua permanecer idêntica a si mesma através de suas manifestações mais diversas. Trata-se de uma constância que, uma vez encontrada e descrita, possa ser projetada sobre a realidade ambiente, seja ela física, fisiológica, psicológica, lógica ou ontológica, de modo que essa realidade se organize em torno do centro de referência que é a linguagem, não mais como um conglomerado, mas como um todo estruturado, tendo a estrutura linguística como princípio dominante. A busca de uma tal constância concentrada e global se choca inevitavelmente com uma tradição humanista que, sob diversas formas, predominou até agora na linguística. Em sua forma mais radical, essa tradição nega, a priori, a existência da constância e a legitimidade de sua investigação. Ela sustenta que os fenômenos humanos, contrariamente aos da natureza, são singulares e individuais, não podendo, portanto, ser submetidos como os naturais a métodos exatos ou generalizadores. Assim, outro método deveria ser aplicado ao domínio das disciplinas humanas, apenas a descrição seria possível, o que as aproximaria mais da poesia do que da ciência. De qualquer modo, limitar-se-ia a uma apresentação discursiva dos fenômenos, sem jamais interpretá-los de modo sistemático. Essa tese foi erigida em doutrina no campo da história, constituindo a base da historiografia tradicional. Do mesmo modo, a literatura e as artes, domínios eminentemente humanistas, produziram sobretudo descrições diacrônicas em grande parte. Evitaram a análise sistemática. É verdade que em alguns campos, pode-se distinguir uma tendência à sistematização, mas tanto a história quanto as ciências humanas, em seu conjunto, parecem ainda estar longe de reconhecer a legitimidade e a possibilidade de um método verdadeiramente científico. Em todo caso, parece legítimo propor, a priori, a hipótese de que a todo processo corresponde um sistema que permita analisá-lo e descrevê-lo a partir de um número restrito de premissas. Deve ser possível considerar todo o processo como composto por um número limitado de elementos, que constantemente reaparecem em novas combinações. Com base na análise do processo, seria possível reagrupar esses elementos em classes, cada uma definida pela homogeneidade de suas possibilidades combinatórias. A partir dessa classificação preliminar, seria igualmente possível estabelecer um cálculo geral e exaustivo das combinações possíveis. Assim entendida, a história superaria o estágio primitivo da simples descrição e se constituiria em ciência sistemática, exata e generalizadora. Sua teoria permitiria prever todos os eventos possíveis, isto é, todas as combinações possíveis de elementos, e as condições de realização desses eventos. Parece indiscutível que, enquanto as ciências humanas não assumirem tal teoria como hipótese de trabalho, negligenciarão a mais importante de suas tarefas. Há de procurar constituir o humanismo em objeto de ciência. Deveria ser compreendido que na descrição dos fenômenos humanos, é preciso escolher entre poética e ciência, ou, melhor, entre o tratamento puramente poético, de um lado, e de outro, uma coexistência da atitude poética e da atitude científica, compreendidas como duas formas coordenadas de descrição. Deveria ser entendido também que, nesse ponto, a escolha depende da verificação da tese sobre a existência de um sistema subjacente ao processo. A priori, a linguagem parece ser um domínio no qual a verificação dessa tese poderia dar resultados positivos. Uma descrição puramente discursiva dos eventos linguísticos tem poucas possibilidades de despertar grande interesse. Sempre se sentiu, assim, a necessidade de um ponto de vista suplementar e sistematizador.
Com efeito, através do processo tal como se realiza no texto, procura-se um sistema fonológico, um sistema semântico e um sistema gramatical. Contudo, a linguística, cultivada até agora sobretudo pelos filólogos humanistas, que se fixaram objetivos transcendentais e repudiaram qualquer sistemática, não explicitou suas premissas nem buscou um princípio homogêneo de análise. Por isso, a linguística permaneceu imprecisa e subjetiva, subordinada à estética e à metafísica, sem mencionar os inúmeros casos em que se restringiu a descrições meramente anedóticas. O objetivo da teoria da linguagem é justamente verificar a tese da existência de um sistema subjacente ao processo, a tese de uma constância que fundamenta as flutuações, e aplicar esse sistema a um objeto que parece particularmente adequado a esse tipo de análise. Os argumentos que se poderiam levantar contra tal tentativa, invocando que a vida espiritual do homem e os fenômenos que a constituem não poderiam ser objeto de análise científica sem que se mate essa vida, e que, por conseguinte, o próprio objeto se subtraia à observação, não passam de argumentos a priorísticos, incapazes de desviar a ciência de seu empreendimento. Se esse empreendimento fracassar, não em seus detalhes de execução, mas em seu próprio princípio, então as objeções humanistas se tornarão legítimas, e os fenômenos humanos só poderão ser submetidos a um tratamento subjetivo e estético. Em contrapartida, se a experiência for bem-sucedida, de modo que seu princípio se mostre aplicável, as objeções cairão por si mesmas, e tentativas análogas deverão então ser realizadas em outras ciências humanas.